Olá pessoal, tudo bom com vocês? A gente está entrando na segunda parte desse tema, controle. Se você não assistiu o primeiro vídeo ainda, assiste, ele tá aqui em cima em algum lugar para você assistir. Assiste lá a primeira parte, depois vem comigo nessa segunda parte que com ainda mais profundidade, com ainda mais entendimento para você colocar isso de uma forma prática na sua vida, tá bom? Então vem comigo! O que eu quero trazer aqui é que ninguém está livre de passar por este mundo sem provar o sabor amargo da frustração. Este nome é dado a um sentimento de impotência quando os nossos desejos e expectativas não são atendidos ou não são satisfeitos, né? Por exemplo, eu me frustro quando tenho notas baixas, quando sou reprovado em algum tipo de teste ou exame, quando os meus amores se convertem em separações. Eu sou frustrado quando o empréstimo que eu gostaria não é concedido, quando a minha série favorita é cancelada, quando a entrevista de emprego é mal sucedida, quando amizades se revelam tóxicas. Eu vou passar por algum tipo de frustração invariavelmente, né? Porém, o que eu quero trazer para vocês é uma nova perspectiva sobre a frustração dentro desse tema, porque é uma das maiores dores de uma pessoa controladora, ela não querer passar por frustração. Só que a frustração, ela tem uma função extremamente positiva na nossa vida e no nosso caminho como um todo. Por quê? Porque com a frustração vai nos ensinar a lidar com as adversidades da vida. Ela vai nos ensinar a superar os nossos erros. Ela vai muitas vezes fazer nós enxergarmos as coisas por outra perspectiva. Eu me frustro, então há um outro jeito de fazer, um outro jeito de lidar. Então, evitar a frustração é impossível, mesmo porque ninguém tem o controle sobre as atitudes das outras pessoas, nem sobre outros acontecimentos, sobre certos acontecimentos na nossa vida externa. Eles vão chegar. A única coisa que nós temos escolha aqui é ser resiliente. Isso é uma capacidade de se adaptar frente a todas as situações que aparecem, situações e mudanças adversas, né? Ou seja, o ser humano tem os seus instintos e ele vai sentir as emoções, ele vai sentir raiva, ele vai sentir medo, ele vai sentir tristeza, alegria, paixão, todos esses sentimentos. Não dá para evitar esses sentimentos. Mas existe uma coisa que é a consciência do ser humano, que você sabe sobre quem você é, porque você já fez esse caminho do autoconhecimento. Você sabe as variáveis, porque você entende, além de você mesmo, você entende a espiritualidade como um todo. E aí você vai escolhendo como lidar com as situações que vão te aparecendo com consciência, não no automático, né? Só que aqui eu venho fazer um alerta. Se você tá frustrado neste ponto da sua vida, neste momento da sua vida, eu quero que você pare e avalie quais são as suas expectativas, que expectativas você criou, né? E se suas expectativas que você criou não fugiam muito da realidade como um todo. Por exemplo, para vocês entenderem a imensidade disso, eu acreditei que com X anos da minha vida, com tal idade, eu estaria ganhando um salário Y. Logo, se eu não estou com essa idade ganhando um salário Y, eu me frustro. Foi você que criou essa expectativa, entende? Ninguém te disse isso, você não tinha certeza disso, é algo que você criou. Ou, por exemplo, acreditei que eu ia casar com esse cara e não deu certo, então eu me frustro. Mas quem te garantia que isso ia acontecer? Que garantia você tinha que isso ia acontecer? Foi uma expectativa que você criou. Então, a maior parte das frustrações que nós temos na vida são as que nós mesmos criamos, percebe? A quarta coisa que eu quero trazer aqui é que pessoas controladoras, elas têm medo do novo. Por quê? As pessoas controladoras, elas tendem a seguir uma rotina e constância na vida.
Então, tudo que foge àquela rotina, àquela constância, aquele ritual que ela criou, que ela mesma estabeleceu, vai gerando medo sobre tudo o que possa ser novo, tudo que possa mudar aquela rotina, aquele ritual que ela criou. Se você precisa que as coisas sempre ocorram da mesma maneira, da mesma forma, e você não consegue lidar com nenhum imprevisto, além de ser uma pessoa extremamente controladora, você acaba sendo extremamente inflexível. Inflexível com você, inflexível com os outros. Porque se você não é flexível com você, com a sua rotina, com a sua vida, com os seus olhares, com as suas perspectivas, você não vai conseguir ser flexível com o outro, né? Então começa a perceber pessoas inflexíveis, o quanto elas acham que tem que ter uma determinada forma para fazer, se não fazer daquilo, ela não sabe lidar com os imprevistos. Conta uma vez um dos meus pacientes que ele estabelecia regras na cabeça dele. Aos poucos isso ia se estabelecendo e de forma bem constante, para vocês terem uma noção de como isso vai ficando sério, que ele acabou desencadeando toque e transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. O toque é o transtorno obsessivo compulsivo e ele foi desencadeando isso. Que, por exemplo, ele falava assim: eu preciso chegar em tal lugar, em tal horário. Uma coisa simples, que às vezes nós fazemos. Só que a pessoa vai criando tantos métodos e formas, estabelecendo metas para ela mesma, que ela começa a ficar nesse ciclo e vai gerando expectativas e frustrações, onde ela mesma fica num bolo. Por exemplo, ele falava que eu tenho que chegar em tal lugar, tal horário. Se o farol fechasse, era capaz de estragar o dia inteiro dele, porque ele estabeleceu: eu vou passar naquele farol aberto. Eu preciso pegar aquele farol aberto, porque senão eu vou atrasar 2 minutos. Quando ele pegava o farol fechado, ele batia no volante, ele se sentia frustrado, ele já começava a criar que ele não ia chegar na hora, ele ficava irritado com as metas que ele mesmo estabelecia para ele. Percebe? A principal questão do medo do novo é que tudo pode mudar a qualquer minuto. A gente não sabe se estaremos vivos daqui 2 minutos. Eu sei que o nosso cérebro sempre está pensando em probabilidades e possibilidades, né? Não, a probabilidade é de eu viver tantos anos, a probabilidade é de eu viver mais tanto tempo, a probabilidade é disso não acontecer. Mas isso não é a real. Isso pode acontecer e mudar completamente de uma hora para outra. Se você se permite testar algo novo, você começa a abrir a sua percepção para sair de um ciclo de sofrimento, muitas vezes, de tentar controlar o incontrolável. Porque quando você se permite ir para o novo, você abre as suas formas de pensar, porque você precisa pensar diferente, porque daquela forma que você pensava não vai encaixar nesse novo. Só que as pessoas evitam isso justamente porque elas não querem sair daquela rotina, daquele ritual. Se você não entende isso, você pode ter certeza que a vida vai te trazer muitas e muitas situações que vai bater muito fundo nisso. Até você soltar e falar: ok, eu não controlo tudo na minha vida. E por que eu tô te falando isso? Isso aconteceu comigo em diversas ocasiões, onde eu falava assim: não, agora eu tenho controle, agora eu já sei como vai ser, agora vai ser. A vida vem e fala: ó, tum, 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 bate, até você falar assim: ok, pode não ser bem assim, né? E aí a gente vai soltando. Porque o que a gente tinha certeza que ia ser pra sempre, o que a gente tinha certeza que ia ser o plano ideal, a gente tinha certeza disso, daquilo, a vida vai mostrando que não necessariamente aquilo é real, que vai ser daquela forma sempre. E aí entra a quinta razão que eu venho trazer pra vocês, que é: pessoas controladoras, elas têm dificuldade de admitir que estão erradas. Então, normalmente, a pessoa ela nem percebe que está alimentando um comportamento rígido. Ela não percebe. E é pouco equilibrado esse tipo de comportamento, porque mesmo com os recorrentes dos conflitos dos relacionamentos, por exemplo, ela tem vários conflitos nos relacionamentos porque ela é totalmente rígida e inflexível, pessoa. E ela não percebe que aqueles conflitos estão gerando por ela ser rígida e inflexível. Porque o que acontece é que essa pessoa controladora, ela tende a querer se manter firme
porque elas se obrigam a fazer isso para protegerem o ego dela, que é muito frágil, né? Porque assim, admitir os erros tem uma capacidade emocional gigantesca. E é claro que todos nós ficamos aborrecidos quando nós erramos, com aquela cara às vezes de pamonha, de vergonha, aquela risada de canto, de boca. Mas essas são situações que acontecem que a gente supera. Quando a gente tá errado, alguém fala, você fala, nossa, verdade, né? Quando cai a ficha que a gente fala, né? Ou a gente dá aquela risadinha de tipo, né? Isso acontece com a gente o tempo todo, isso é normal. Só que a pessoa rígida, ela não aceita. Ela mantém uma armadura onde não deixa ela admitir que errou. Que o outro talvez possa ter razão naquela situação, naquele momento. E as pessoas que assumem o erro, mas com muita dificuldade, muitas vezes são controladores, na qual eu percebo que são os mais perfeccionistas. Mas quando as pessoas são constitucionalmente incapazes de admitir que erram, elas não conseguem admitir que erram, quando elas não conseguem tolerar a ideia de que podem cometer erros, demonstram um ego extremamente frágil para superar aquele sentimento de falha, né? E aí elas tendem a deformar a própria percepção da realidade e contestar todos os fatos óbvios. Tá na frente dela, todas as razões, tá todo mundo ali falando, mas ela cria um certo de defesa super rígida para ir contra aquela realidade mostrada. Porque ela não aceita que ela errou, ela não aceita que ela falhou. Ela prefere sustentar aquilo, né? E eu não tô dizendo que acreditar em algo, defender a sua ideia, não seja bom. Eu não tô falando isso. Eu estou falando que quando todos ao seu redor, individualmente, vão tentando te mostrar com amor, com carinho, que aquela maneira de agir ou de pensar tá completamente sem lógica e sem fundamento, e você insiste em não ouvir, a refletir sobre o fato, sim, você está sendo uma pessoa controladora, inflexível e perfeccionista sem querer acertar os seus erros. A sexta coisa que eu venho perceber é que pessoas controladoras se sentem superiores ou inferiores às outras pessoas. Como assim? Aqui a gente vai falar do instinto do orgulho, tanto para mais quanto para menos. Como assim? O orgulho, ele só é. O orgulho todos os seres humanos têm. E a nossa função é tentar ao máximo equilibrar esse orgulho, nem para mais nem para menos. Só que quando o seu orgulho está inflado em excesso, vem junto um ego egóico, um ego de egoísmo, não um ego de individualidade, o ego de egóico de egoísmo, que tem um sentimento que vem trazer a autoimportância. Pois quando alguma coisa sai fora do meu controle, eu me sinto onipotente. Como assim? O orgulho, ele só é. Ele é algo que todos os seres humanos possuem. O orgulho está intrínseco no ser humano, tá? Quando esse orgulho não está equilibrado, ou ele está para mais ou para menos, acontecem algumas coisas, tá? E o orgulho em excesso, ele vem junto com o ego egóico, o ego do egoísmo, não o ego da individualidade, um ego egoísta, que vai trazer uma cegueira, porque vem junto um sentimento de autoimportância. Porque quando alguma coisa sai do meu controle, eu me sinto onipotente e me cega de uma tal forma que eu não consigo enxergar o porquê que os outros não conseguem perceber que eu tô certo. Eu tô sempre certo. É algo que cega. As pessoas explicam, as pessoas falam e eu não percebo, porque este orgulho em excesso nos cega de verdade. Os hormônios que ele aflora trazem uma cegueira onde eu me percebo como o dono da verdade. A sensação é que eu sou o dono da verdade. Mas, Jéssica, qual é a diferença entre alguém
autoconfiante e alguém dono da verdade. O dono da verdade, ele só escuta por escutar. Quando ele escuta? Porque na real, ele tá pensando no que ele vai te falar logo em seguida. E se você perguntar, por exemplo, o que eu acabei de falar? Repete o que eu falei. Me explica o que... Amor, tem uma música aqui. Se você perguntar para ele o que você acabou de dizer ou pedir para ele repetir o que você acabou de dizer, ele não vai saber. Ele não vai conseguir. Porque ele não está preocupado em entender o seu ponto de vista. Ele está preocupado em vomitar sobre você tudo aquilo que ele tem certeza que é verdade. Já o autoconfiante, ele te ouve com atenção e ele pensa numa maneira de explicar o ponto de vista que ele tem de uma forma que você consiga compreender e absorver melhor, porque ele tem argumentos, ele tem conteúdo e ele tem a habilidade de perceber o que possa estar gerando um certo tipo de conflito entre você e ele, ou uma falta de entendimento, e ele se preocupa com o nós, não somente com o eu, o meu. Ele se preocupa com a relação. Então, ele escuta de fato, tentando encontrar maneiras e argumentos de fazer vocês se entenderem melhor dentro daqueles pontos de vista. Essa é a melhor, a coisa mais integral, a diferença maior entre os dois. E a falta de orgulho, que é o orgulho para baixo, o orgulho em falta. É quando eu me sinto praticamente uma bosta, um merda, como diz. E para esconder essa sensação de que eu me sinto um fracasso, que eu me sinto uma bosta, que eu me sinto merda, eu influo o meu ego como uma forma de camuflar o lixo que eu me sinto perante X, Y e Z. E para continuar pertencendo, interagindo com aquele meio social, com aquelas pessoas. Por exemplo, isso acontece muito com pessoas que aparentemente parecem fortes e seguras, mas quando acontece alguma coisa de fato na vida dessa pessoa, de relevância, a pessoa desaba internamente, ainda que ela não demonstre isso no externo, no exterior. Porque elas usam o orgulho em excesso, mas somente como aparência. No fundo, é o orgulho em baixa, em falta, ok? Por isso que eu trago pessoas controladoras com um sentimento de orgulho inferior ou superior às outras pessoas. A sétima coisa que eu quero trazer aqui é que pessoas controladoras, elas gostam de uma sobrecarga inconsciente. Como assim, Jéssica? Se você acredita que precisa manter o controle de tudo para que a vida aconteça, para que a vida flua, é muito provável que você vai acabar acumulando muitas responsabilidades ao longo da sua vida, muitas tarefas e muitas emoções. E acaba gerando algo muito cansativo, uma sobrecarga sobre você. Mas aí você fala assim, mas por que as pessoas fazem isso, né? Essa sobrecarga, ela é um ganho. Fala assim, nossa, agora já enlouqueceu, não tô entendendo nada. É uma sobrecarga, mas é um ganho. Como assim? Vamos lá. Exemplo. Você cria uma sobrecarga sobre você para mostrar e demonstrar para o outro, por exemplo, o quanto você é forte, o quanto você controla as coisas. Por exemplo, eu aguento tudo isso. Olha, pai, como eu sou forte. Olha como eu sou uma forte esposa. Olha como eu sou foda, né? Eu aguento, eu consigo, eu sou incrível. Então você cria uma sobrecarga para provar o quanto você é bom para outras pessoas. Ou seja, inconscientemente a pessoa fica com essa sobrecarga, carga dela e às vezes até alguém que não esteja fazendo o trabalho que deveria fazer. Ela pega sobrecarga de colega de trabalho, de marido, de mulher, de filho, de mãe, de pai, de irmão, de pessoas ao redor, além do dela. Ela se admira por carregar todo aquele peso, porque no fundo ela se acha incrível de conseguir ser forte, de cuidar de tudo. Eu sou o único dessa casa que resolve isto. Eu sou o único daqui que consegue resolver este problema. E aí ela vem, o que seriam dos meus filhos se eu não estivesse aqui? Né? O que seria deste marido se não tivesse essa esposa? O que seria dessa esposa se não fosse eu fazer X, Y e Z? Né?
não tem nada de errado novamente, mas tá causando dor? Essa sobrecarga tá te causando dor? Você tá reclamando o tempo todo porque você não tem ajuda? Você não tem ajuda por quê? Será que é porque você gostou tanto dessa sobrecarga? Você foi pegando isso pra você e agora você cansou da sobrecarga porque você percebeu que você não tá sendo valorizado por essa sobrecarga que você colocou a mais em cima de você? Você pegou essa sobrecarga a mais do seu trabalho e aí ninguém reconhece, ninguém vem te aplaudir, ninguém vai falar, olha, você tá fazendo um ótimo trabalho. Como ninguém faz isso, você se cansou. E agora você não se sente mais valorizado, por isso você não quer mais a sobrecarga. E você se valoriza no seu trabalho? Ou você puxa essa sobrecarga porque você quer essa valorização do externo? Você puxa essa sobrecarga dentro do seu casamento porque você quer a admiração do outro, o amor do outro, né? Você delega funções ou você quer ser o incrível do seu ambiente de trabalho? Ou que faz mais? E aí você continua achando que ninguém faz igual você, né? Talvez, quase certeza, que as pessoas não façam mesmo igual você. Porque você puxa essa sobrecarga para você, você faz bem feito, você se orgulha de fazer bem feito, e aí, claro que você vai falar, não, Jéssica, eu nem vou delegar porque ninguém vai fazer bem feito, então eu mesmo faço. Então tenha consciência que você tá fazendo essa escolha. Você vai falar, ai, nossa, eu não tenho nenhum funcionário que presta nessa empresa. Claro que não. Você quer que façam da mesma forma que você. Como que eles vão fazer da mesma forma que você se você não deixar eles passarem por erros e acertos? Você não solta um pouco do seu controle para permitir que as pessoas caminhem para você ir guiando dentro desse processo, né? E aí, uma oitava coisa é que pessoas controladoras geralmente não têm um projeto de vida, ou esse projeto de vida não é suficiente. Agora você vai cair para trás de vez. Jéssica, então quer dizer que ser controlador ou controlador é ruim? Não, eu não disse isso. Uma coisa que eu posso afirmar com toda certeza é que você não vai conseguir controlar o outro. Você não tem esse poder. Não por muito tempo. Se veio funcionando até agora, tenha certeza que não vai funcionar para sempre. Porque esse seu joguinho, seja ele qual for, um dia vai acabar. Porque nem você controla você. Vou explicar. A sensação vem, a emoção vem. Quando você vê, você já falou, você já reagiu. Mas por que isso acontece? Alguma coisa aí dentro de você faz você acreditar que você pode mudar as coisas falando ou não falando, gritando ou não gritando, ficando quieto ou não. Então, quando você vê, já foi, já saiu. Ai, Jéssica, quando eu vi, já falei. Quando eu vi, eu já tô controlando o outro. Quando eu vi, eu já tô falando o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Por quê? Alguma coisa ainda dentro de você acredita que este ato que você faz vai mudar o outro. Então, se você não corrigir a percepção que tá dentro, a ação, a reação, o comportamento não vai se alterar. Porque existem bases que te ajudam a dar um passo para trás e observar o que você está sentindo antes de reagir, né? Aí você vai falar assim, sério, Jéssica, mas eu não consigo não reagir, porque mesmo tá dentro de mim um turbilhão. Isso é possível, não reagir mesmo dentro de mim estando um turbilhão? E eu venho te dizer que sim. Isso você aprende e é uma jornada interior. Isso não significa que você vai fingir que aquilo não tá lá, mas você vai aprender o que aquilo está querendo te mostrar. É o tal do autoconhecimento. Por quê? Esse tal de autoconhecimento me levou a entender uma coisa que ninguém te fala, que é o seguinte: se você tem esse ímpeto de controle, de manipulação, ou seja, se você consegue pensar à frente das coisas, se você consegue perceber além do que os olhos podem alcançar, se você está querendo de alguma forma controlar uma situação ou outro, ou se você já está tentando controlar a vida do outro,
é porque você pode não ter percebido que você não tem um projeto seu. Você não tem o seu projeto de vida. Como assim, Jéssica? Exemplo, imagina que você chega num porto e cada um tem um barco para dirigir, mas você não encontra o seu barco, ok? Então você vai no barco do outro, né? E dentro do barco do outro, você começa a impor para ele como ele tem que dirigir, como ele tem que conduzir o barco dele. Aí eu volto a pergunta para você: cadê o seu barco? Percebe que eu não tô falando aqui de vida somente. Eu tô falando de projeto de vida. Qual é o seu projeto de vida? Qual é o seu projeto de existência? Porque quando eu não tenho um projeto de vida, um projeto de existência, e eu tenho potência para gerenciar um projeto, gerenciar projetos, gerenciar pessoas, fazer acontecer, eu tenho muita energia, eu tenho muita vontade. E eu não cuido do meu projeto de vida, por ter essa energia intrínseca dentro de mim, eu vou acabar querendo cuidar do projeto do outro, da vida do outro, do meu jeito. Porque essa energia tá em mim. Mas aí você fala assim, Jéssica, mas eu já tenho um projeto, mesmo assim eu faço isso. Então veja, se o seu projeto não basta para você, talvez você precise olhar para o seu projeto e ver se existe alguma imperfeição nesse projeto que possa ser melhorado, porque se tem energia de sobra, seu projeto tem que estar andando 100% liso, lindo. Tem que estar rodando e acontecendo e dando frutos. Se isso não está acontecendo, é porque você, eu não vou lidar com o meu projeto e vou olhar para a vida do outro, para a questão do outro, problema do outro, para ajudar o outro, porque eu não quero lidar com o meu. É uma coisa. Se o seu projeto está andando liso, perfeitamente, mesmo assim você faz isso, é porque tem muito mais energia dentro de você para criar um segundo projeto. Percebe? A energia de fazer isso, de ver à frente, nossa, eu tô vendo, o outro não tá vendo. Aí você quer controlar a vida do outro, quer enfiar a goela abaixo para ele entender aquilo que você tá vendo. Não! Faça um projeto para divulgar aquilo que você enxerga, aquilo que você vê, e quem estiver pronto vai pegar aquilo e vai se juntar a você. Então veja, se o seu está tão perfeito ao ponto de você poder, se sua vida tá andando, sua vida tá fluida, se não tá na hora de você começar a divulgar, a espalhar formas de fazer, gerenciar, de acontecer, faça mais, faça além. Porque se tem uma energia de controle, se você gosta, se você tem essa habilidade de controlar, de gerenciar, de planejar, de cuidar das coisas, faça. Porque todos nós viemos para servir a humanidade. E a questão aqui é como você está servindo. Porque às vezes você está desperdiçando um talento que pode ser o controle, tentando cuidar da vida do outro, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu irmão, do seu papagaio, sei lá de quem que é, porque você não está cuidando do seu projeto, da sua vida. Ou se você tem energia suficiente para cuidar da sua vida, criar um projeto maior que vá para além do seu eu, para a humanidade. Então aqui, porque esse tema é muito longo e complexo e tem muitas variáveis, eu quero fechar esse tema antes que fique muito longo, que já tá, mais do que já tá, que eu quero dizer que nós não temos o controle do externo e muito menos controle dos nossos instintos e emoções, eles vão vir. O que nós podemos ter aqui é uma administração de como eu lido com a vida, como eu lido com as minhas emoções, meus pensamentos, meus sentimentos, como eu lido com as pessoas, como eu lido principalmente com as minhas percepções, entrando sempre em contato com o que existe dentro de mim, o meu interno e as minhas percepções internas sobre o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso, o que eu não posso. E criando um projeto de vida para minha vida, cuidando do meu projeto de vida, da minha existência. E se eu tenho energia para fazer mais, que eu faça e sirva a humanidade
com esta potência de controle que eu tenho, parando de querer cuidar e controlar a vida do outro, porque você tem a sua para controlar e cuidar da sua, administrar a sua vida e os seus projetos que você vai criar daqui para frente, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema de controle. Se vocês gostaram, deixa seu like aqui embaixo. Deixa nos comentários se você se percebeu em algum desses 8 pontos. Se você tinha pensado nesse último ponto, extremamente interessante. Perceba que controle e administração são completamente diferentes e se enxergue nessas situações para cada vez você conseguir ampliar mais o seu olhar e a gente poder fazer um serviço à nossa vida e na humanidade, ok? Se você é novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e é isso. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.